Olá, galera do nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso terceiro bloco de atividades online. E eu espero que vocês tenham aí em mãos a apostila referente a essa semana para nós comentarmos as 4 primeiras questões sobre níveis de linguagem, tá? Essas 4 questões são questões do Enem e que a gente vai tentar trabalhar aqui de forma bem resumida, e as possíveis dúvidas que surgirão, vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom, gente? Então, a primeira questão, ela é referente a uma situação de conversa, uma conversa entre um gerente e um possível cliente, que no início do texto, a conversa vai fluindo de forma formal, né? Mantendo um padrão de norma padrão, as normas ortográficas, enfim. A gente percebe também nessa comunicação um certo distanciamento, porque obviamente eles não se conhecem, né? O que tá acontecendo aí é uma situação meramente de venda, uma situação formal, certo? E quando você chega ao final do texto, você percebe que essa forma de comunicação, ela vai estar dando uma mudada aí. De formal, ela vai para informal. Agora, por quê, professora? Em um determinado dado do texto, você percebe que o cliente, ele vai se apresentar como um funcionário do banco e o gerente vai o reconhecer. E deixá-lo, por exemplo, de tratar por Júlio, o nome do cliente, né, por Julinho. E aí já vai manifestar uma comunicação mais íntima, mais informal, trocando você pelo C, correto? Então, você tem uma quebra aí da forma de comunicação, que começou formal e terminou informal. Acertou você que marcou a letra A, que diz a adequação da fala à conversa como um amigo, caracterizada pela informalidade. Perfeito? Seria a letra A, a alternativa correta. Seguimos para a segunda questão, que traz aqui uma canção e ela pede a seguinte coisa a vocês. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentidos. Efeitos estéticos, efeitos artísticos, de sentido a nível de duplo sentido, a nível de ritmo, né, musicalidade. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma, ou seja, as rimas, e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Acertou você que marcou a letra D, que diz lobo, lobo, bolo, que ele faz uma brincadeira aí com os sons das letras e continua, né? Tipo para rimar com ouro de tolo. Então, você encontra ali o recurso sonoro quando ele brinca com lobo e bolo, e você encontra esse aspecto de informalidade quando ele faz uso das expressões tipo, pra, né, no lugar de para. Então, o fragmento do texto, o verso que melhor expressa o uso dessa musicalidade, desses extratos do sonoro e a informalidade ou a coloquialidade seria a letra D, tá bom, gente? Na terceira questão, você tem aqui uma tirinha, perfeito? E ele pergunta assim a você: a linguagem da tirinha revela. Está correto você que marcou a letra C, o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Qual seria o tempo verbal expresso no segundo quadrinho, professora? O quadrinho diz assim: você consertou o vazamento do barco? O personagem no primeiro quadrinho faz essa pergunta. E já, ainda no primeiro quadrinho, fala não, né? E aí no segundo quadrinho ele usa a seguinte fala: pensei que você tinha consertado. Perfeito?
Quando ele fala em tinha consertado, ele está usando aí um modo indicativo, perfeito? Uma afirmação. Sendo que o contexto aí é de hipótese, ele deveria ter utilizado aí um subjuntivo, perfeito? Que é o modo subjuntivo, é aquele que a ideia de dúvida, de hipótese, enfim. Então ele não deveria ter utilizado aí o tinha consertado. O ideal é que ele tivesse utilizado aí nesse momento a expressão que daria ideia de hipótese. Pensei que você tivesse consertado e não tinha consertado. Seria o mais adequado à língua portuguesa, perfeito? Então, quando ele usa a expressão tinha consertado, isso dá ideia de coloquialidade, não uma não tão importância ao padrão da língua. Perfeito, gente. Então, seria a letra C a alternativa correta que você deveria ter marcado. Justamente pela não adequação do modo aí verbal, tá certo? E a quarta questão, em que você tem aqui também uma canção marcada em cada um dos seus versos pela oralidade, quando ele fala espalha no lugar de espalha, deixa eu ver uma outra expressão. Quando ele utiliza aqui navalha no lugar de navalha, então são expressões típicas da oralidade. E aí a questão pergunta assim a você: transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que a oralidade, gente, a oralidade, ela é uma marca importantíssima na construção de uma tradição cultural. Então, como eu disse a vocês, essa música ela é marcada por expressões orais. E essas expressões orais, elas marcam a construção de uma identidade cultural. Então, você deveria ter marcado aí a letra C, formação da identidade nacional por meio da tradição oral. Perfeito, gente. Se você tiver alguma dúvida em relação a uma dessas questões a mais, é só colocar aí nos vídeos, aliás, nos comentários abaixo. Tá bom, gente? É isso. Abraços.